Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. O programa Fique por Dentro está em novo horário, todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. E você pode enviar perguntas sobre a área de ortopedia através do e-mail fiquepordentro740@gmail.com. Fique por dentro 740@gmail.com. Ouça, divulgue, participe. Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique por Dentro, aqui nos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas que acompanham pelo site trianoam.com.br. E como vocês sabem, o programa ele é direcionado para ortopedia, pois temos aqui o entrevistado, o Dr. Dario Giannini, que estará falando, tirando todas as dúvidas aí de vocês sobre a área de ortopedia. Então você pode agora ligar aqui na rádio. Estamos ao vivo e você pode ligar através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Pode fazer a sua pergunta e o Dr. Dario estará respondendo ao vivo. Boa tarde, Dr. Dario. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Como sempre, um prazer estar aqui falando com você e com vocês todos que estão ouvindo a gente agora. Lombardi, nós vamos começar com o que hoje? Vamos falar um pouco de algo que é muito falado também na área da ortopedia, o esporão. Vamos falar. Então, Dr. Dario, vamos falar. Qual o perigo no esporão do calcanhar? Bom, então, é uma pergunta muito frequente. A gente atende, vou dizer que acho que quase todo dia tem pelo menos um que aparece no consultório com esporão. O esporão se manifesta com uma dor no calcanhar, geralmente na parte de baixo. Existe também o esporão atrás do calcanhar, mas o que é mais famoso, o que mais preocupa o pessoal, o que mais traz a pessoa à consulta num certo desespero, é o esporão embaixo. Então, o que acontece? As pessoas interpretam esse esporão de uma maneira totalmente equivocada, porque o que acontece basicamente é o seguinte: a gente tem um probleminha com um músculo da sola do pé que tem uma função de elástico. Esse músculo começa no osso do calcanhar, fica lá por dentro, bem abaixo da pele, e vai terminar mais ou menos na região dos dedos. Conforme nós pisamos, o pé dá uma esticada e retrai, e aquilo faz uma função de mola. E a mola, nesse caso, força aonde o músculo começa, que é justamente no osso do calcanhar. Conforme vai havendo uma sobrecarga da região, por vários motivos que a gente mais à frente coloca, o osso começa a fazer uma pontinha para diminuir essa tensão, que é o tal do esporão. Só que aí o que as pessoas interpretam, geralmente, o que o mito diz, o esporão é um tipo de uma doença perigosa que apareceu ali. E o que geralmente todos têm medo, como ele tem uma forma mais ou menos cônica, vamos dizer assim, faz uma ponta, as pessoas começam a entender que essa ponta está furando o pé por dentro. E começam a ter aquele medo que o esporão vai crescer e vai aparecer por fora da pele, vai furar a pele, virar uma ponta por ali. E o medo que todos têm é que cada vez que pisa, esse esporão fura lá dentro e vai provocar um dano um pouco maior. As pessoas chegam à consulta, às vezes com um palpite, por exemplo, que alguém deu, para que ela vá procurar um médico, porque ela pode estar com o esporão. E ela chega desesperada, ansiosa, com medo de que esse esporão esteja fazendo alguma coisa grave no pé dela. Bom, então o que acontece, para já tranquilizar todo mundo? Como já falei há pouco, o esporão apareceu como uma reação do osso
para tentar diminuir um pouquinho o comprimento desse músculo que está sendo tensionado como se fosse uma mola. O que quer dizer o seguinte, ele apareceu como uma reação, ele não é a causa da doença, ele é a defesa que o corpo fez para a doença. E um detalhe importante, ele não vai crescer para baixo, para furar o pé. Ele cresce um pouquinho para frente e para cima. Ou seja, ele está lá dentro sossegado, ele não vai furar nada por baixo, não tem perigo de provocar nenhum dano um pouco maior a respeito. Ele é uma defesa, ele não é a doença, ele aparece como uma reação a outras coisas. Mas, pai, tocou o telefone Tocou, agora? temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é seu nome, por favor? Eu queria saber, uma pessoa com 84 anos, com osteoporose, e quebrou o joelho. Na cirurgia foram colocados 3 parafusos. Um se rompeu e a perna também ficou fora do nível, muito torta. Agora eles vão tentar recolocar o parafuso, né? Agora eu pergunto, será que vai melhorar minha direita a perna ou vai precisar pôr prótese? Por favor, viu? Qual é o seu nome, por favor? É Irene Rossetti do Tatuapé. Senhora Irene, então eu peço a gentileza que a senhora possa desligar o telefone, que o doutor estará respondendo, a senhora ouvir pelo rádio, ok? Olha, dá um abraço pro doutor. Tá bom, muito... Porque eu sempre ia lá na Praça Trianon, na Parque Trianon, e ele faz um belíssimo serviço social. Muito bom, viu? Que Deus abençoe a nós todos. Amém. Obrigado, senhora Irene. Bom, primeiro, dona Irene, muito obrigado. A gente agradece os elogios, agradece a atenção. Então, o caso que aconteceu, a pessoa de 80 anos tem uma fratura no joelho relacionada com a osteoporose. Aquele tema que a gente tanto tem falado aqui, que é o tema principal que dá a curiosidade dos nossos ouvintes. Então, eu estou calculando que essa fratura, a menos que seja errado, difícil dizer sem poder ter visto, mas deve ter sido uma fratura um pouquinho para baixo do joelho, na tíbia, que é uma típica fratura que a gente chama de uma região que é planalto da tíbia, mas não vamos entrar tanto em detalhes. Mas o que acontece ali é que o osso, além de quebrar, como quebra, por exemplo, um vidro que se parte em 2, ele de certa forma também amassa um pouco, como amassa um isopor quando é pressionado. Então o que pode ter acontecido? Ela teve uma fratura que teve o componente do osso separar um pedaço, mas também de amassar, ou seja, a forma do osso mudou. Então essa forma que mudou com o amassado não consegue ser reconstituída, assim como você não consegue desfazer uma marca que ficou nesse isopor. Então o que pode ter acontecido com o joelho da dona Irene? A fratura saiu do lugar e os parafusos que foram usados para fixar no lugar de novo não encontraram um osso com uma consistência forte para colocar os parafusos. Vamos colocar alguém que já tentou, por exemplo, parafusar uma madeira que está apodrecida ou comida de cupins. Você pode rosquear o parafuso Que não vai. e ele não vai. Ele até vai, mas ele não fica. Se a gente puxar com a mão, depois ele volta. Possivelmente foi esse o fenômeno que aconteceu. A fratura por si já é uma fratura um pouco mais difícil. Então, algumas fraturas mais sérias, já no momento em que ocorrem, já se sabe que podem deixar alguns problemas. Que foi o caso, infelizmente. Foi feito o melhor tratamento possível, mas a condição do osso dela estava um pouquinho enfraquecida. Então, a fratura por si, nesse momento, fica um pouquinho difícil de lidar. Mas o que acontece é que o joelho, no caso da dona Irene, não tem um problema insolucionável. O que deve ser feito? Pode ser uma nova cirurgia para tentar fazer um reparo da cirurgia original, que pode dar bons resultados. Mas no caso desse resultado não ser tão satisfatório, existe a possibilidade de dar um prazo para que evolua e o joelho estabilize, a fratura acabe de colar na forma como estava. E o joelho pode ser corrigido depois com uma cirurgia de artroplastia, que é a prótese. Nós falamos disso na semana passada. Foi, né? falou sim. E no caso, se substitui uma parte da tíbia e uma parte do fêmur por um componente artificial que faz o joelho voltar ao normal. Assim como no caso de pessoas que não têm um dente e o dentista
repõe esse dente com uma prótese. Ou um implante. Um implante, e a pessoa volta a mastigar, a falar normalmente, sem que ninguém perceba que ela usa um implante. Com certeza. Tá, todos nós adultos já tratamos os dentes, temos um outro dente artificial e funciona direitinho, a gente come Verdade. e fala direitinho com ele. Possivelmente essa fratura foi numa situação um pouco mais difícil, porque o osso dela, infelizmente, já era um osso um pouquinho envelhecido, vamos dizer assim, uns 80 anos, desgastado, os 80 anos que ela já conseguiu viver, cobra um pequeno preço das articulações serem gastas, e isso dá um pouquinho de problema. O caso tem solução, mas é que talvez seja uma pena no caso dela, que essa solução apenas ocupe um pouco mais de tempo. Talvez não se consiga deixar o joelho bom para ela voltar a todas as atividades normais em pouco tempo. Mas é solucionável. Foi feita a melhor cirurgia possível, mas as condições às vezes deixam um pouquinho mais difícil. Mas seguindo o tratamento, tendo bom auxílio, ela vai ficar bem logo logo. Então tá aí a resposta da senhora Irene do Tatuapé. Muito obrigado pela participação. E eu vou repetir novamente os telefones para que você, ouvinte, possa fazer pergunta ao Dr. Dario Giannini na área de ortopedia. Os telefones são 3289-3580 ou 3253-4845. Doutor Dario, o senhor falou sobre o perigo do esporão do calcanhar. E agora uma pergunta. O esporão realmente não tem cura? Bem, aí cai num outro mito, né? Porque as pessoas muitas vezes ficam preocupadas com o que vai aparecer no exame. Uma vez que o esporão apareceu no osso do calcanhar, esse esporão não desaparece mais. E aí gera-se a lenda, o esporão não tem cura, ele nunca vai sumir. Mas aí o que acontece na realidade? A gente não tem que se preocupar com a presença ou ausência do esporão lá no osso. A gente tem que se preocupar com o que a pessoa sente. Ou seja, decorrido o tempo do tratamento que a gente coloca, que esse tratamento pode ser um pouco mais, um pouco menos complicado, ocupar um pouco menos de tempo ou não, e sara, para de doer. Então, parou de doer, Lombardi, o problema está resolvido. O cidadão não sente mais nada, não tem mais dor, então acabou-se o problema do esporão. Se ela for radiografar depois, anos depois, o pé por qualquer outro motivo, aquele esporão que tinha hoje, daqui a 10 anos vai estar lá ainda. Só que o problema é que ele vai estar lá quietinho, sem incomodar, sem nenhuma manifestação. Então, a origem do conceito que não tem cura vem do fato de que ele não desaparece no raio-x. Mas o sintoma que ele provoca, a dor, o inconveniente, esse sim desaparece. Então vamos dizer, nesse aspecto da dor tem cura. A pessoa não tem que se preocupar em ficar meio, como a gente diz, psicada com o que tem ou não tem no exame. Não é com o exame que ela tem que se preocupar, com o que ela está sentindo. Se ela está se sentindo bem, dentro de determinados casos, tem suas exceções. Não é o exame que determina a evolução, é o que a pessoa está sentindo. Esse que é o mais importante. Então, não desaparecer, realmente vou dizer, não desaparece mesmo. Mas ficar bom, fica. E volta a andar sem a menor dificuldade depois de um bom resultado com o tratamento. Isso é importante, né, doutor? Isso é importante, a pessoa está se sentindo bem. A saúde está no que a gente sente, estando bem ou não com a coisa. Se você tem alguma coisa que aparece no exame, não está importante se você não está sentindo nada. Telefone de novo? Sim. Vamos lá, mais um. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? É Rosemary Lucas, De que bairro a senhora fala? da Aclimação. Pois não, Rosemary. Pode fazer a pergunta ao doutor Dario. Boa tarde, doutor Dario. Boa tarde. Eu gostaria de saber, eu fiquei muito tempo sentada em cima do pé e deu uma sobrecarga, deu um sobrepeso. Eu estou tomando os remédios, mas não... É muito demorado isso? O que exatamente a senhora está sentindo, Rosemary? Então, eu não consigo colocar o pé no chão. Eu fiquei, eu acho que muito tempo sentada em cima dele. E mesmo tomando os medicamentos, tá demorando assim para eu colocar o pé no chão. Mas o pé dói, o pé adormece, como é? Na verdade ele dói bastante quando coloca no chão. Certo. Pois bem, então, Lombardi... Senhora Rosemary, o doutor Dario estará respondendo agora a sua pergunta. Você pode ouvir pela rádio ou pela internet. Aí você poderia desligar o telefone, por favor? Ok. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado pela participação. Então, vamos à pergunta da dona Rosemary.
Um fenômeno que pode acontecer, por isso que eu perguntei a ela, enquanto estava no ar, sobre o pé estar adormecendo ou não. Se você mantém pressão durante muito tempo sobre algumas partes do corpo, há uma compressão em cima de um nervo. Quanto mais tempo esse nervo ficar comprimido, que geralmente quando nesse caso são apenas minutos, mas se ficar muito tempo comprimido ele vai levando um tempo exponencialmente mais longo para recuperar. E isso dá um certo incômodo. É o famosíssimo adormecer do pé quando a gente cruza a perna. Essa é uma das causas principais. Tem um nervinho na região do tornozelo que pode desencadear esse tipo de coisa, que é a principal suspeita que a gente coloca dentro da maneira como ela está contando. Mas é possível também, se a pessoa, por exemplo, muito pesada, sentou-se em cima do pé, ela pode ter realmente machucado a parte óssea. Se você comprimir alguma coisa de maneira inadequada, o osso não necessariamente vai quebrar, mas você vai dar uma espremidinha e deslocar ligamentos para cá e ligamentos para lá, que levam um certo tempo para se recuperar. Isso gera uma certa dor. E o pé, como a gente sabe, segura o peso inteiro do corpo. Mas isso o senhor citou se, no caso, a pessoa for pesada, vamos assim dizer, se ela tem um peso elevado. E se agora a pessoa tiver um peso normal ou for até magra? Se ela for pesada, a tendência é maior, mas também não impede, não. Há certas coisas que predominam naqueles mais pesados, mas do qual os mais leves não estão isentos. Tem doença que predomina em gordo, mas que aparece em magro também, não é uma regra absoluta. Então, no caso, ela comprimiu o pé em algum momento, logicamente que sempre é um pouco mais difícil a gente dar uma opinião sem ter visto o pé dela, sem poder ter examinado certos detalhes que a gente não teria como bater uma conversa com a dona Rosemary até o final do programa, é uma pena. Mas ela pode ter, ou machucou o nervo por estar comprimindo, e o nervo deixa o pé adormecido e uma sensação muito desagradável quando pisa, ou ter machucado ossos e ligamentos, até porque, embora raro, não é impossível alguns ossinhos do pé sofrerem fraturas por traumas pequenos. São fraturas pequenas, um trinquinho que às vezes é mal perceptível no exame radiológico, mas é suficiente para provocar uma dor de certo incômodo. Não terrível, mas de certo incômodo. Não impede que a pessoa ande, mas ela faz isso com um desconforto razoável. É o tipo da coisa que ela contou para a gente que está tomando remédios. Então acredito que já houve um atendimento médico, já tem um diagnóstico parcial, mas muitas vezes é necessário um tratamento durante um certo período. É, porque ela mesma citou que ela está tomando remédios, mas a dor continua. Sim, tem algumas coisinhas simples que a gente consegue resolver em um ato só, em uma consulta, a pessoa fala com o médico e sai com o tratamento já definitivo e tranquilizada. Outras há em que nós precisamos fazer uma sequência. Atender a pessoa várias vezes, marcar diversas consultas para que ela nos conte como é que está evoluindo. Existe uma sequência de remédios que às vezes são usadas numa parte do tratamento, depois que termina a gente muda para outro remédio, às vezes acrescenta fisioterapia, tem que pedir exames com uma sequência, com um intervalo entre eles, ou às vezes muda a sequência do exame. Mas a tendência disso é ser uma coisa solucionável, só que uma outra coisinha em ligamento é um pouco mais demorado para resolver. Ela vai ficar boa assim, pelo que ela está descrevendo, é alguma coisa curável, mas que pode ocupar um pouquinho de tempo. Com paciência, tudo sempre se resolve, mas não deixe de confiar no seu médico. Então tá aí a resposta. Muito obrigado pela participação. Temos mais ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a mesma pessoa que ligou sobre o joelho. Se há possibilidade, se precisar, colocar a prótese, se a perna voltará na linha normal. Ah, sim, a Dona Irene novamente, né? Uhum. Dona Irene, sim. Obrigada. Sim, sim. Então, quando é feita uma cirurgia de prótese, sempre existe vamos dizer assim, alguns instrumentos que lembram até instrumentos de engenheiro na hora de colocar a prótese na posição certa. Então se mede alguns ângulos. A prótese tem um controle de ângulos para colocar em ponto certo, de forma que restaura até o ponto que é possível o torto da perna. Eu estou imaginando que a perna ficou torta para fora, que é o que acontece nesse tipo de fratura, mas impossível dizer sem ter visto o joelho dela. Então, quando se faz a cirurgia da prótese, é alinhado o joelho e o torto diminui bastante ou é totalmente anulado para voltar na forma completa. Porque eu estou vendo que a preocupação que a Dona Irene está tendo é principalmente com o torto, por enquanto, talvez não tanto com a dor.
O torto é uma coisa que muda o aspecto. Ele pode realmente, com o tempo, levar a outros problemas. Mas não é a primeira coisa que tem que se preocupar com o torto. É com os problemas que esse torto provocaria. No caso da prótese, ele é corrigido sim. Se a preocupação principal da dona Irene é com o desvio da perna, como a gente chama, tem solução sim. Com a cirurgia se consegue diminuir bastante. Então tá aí a resposta. A senhora Irene. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Rocha Pharma. Somos uma empresa que, desde o início, nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Pharma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Pharma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochapharma.com.br. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle. Além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 prestadora 11 3104 7600 ou 0 prestadora 11 3242 3677. Anote 0 prestadora 11 3104 7600 ou 0 prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Voltamos com o programa Fique por Dentro e hoje o Dr. Dario está falando mais sobre esporão, que é algo que muitas pessoas têm dúvida de esporão. Só que antes de dar continuidade eu vou passar novamente as linhas dos telefones para que você possa fazer pergunta ao Dr. Dario Giannini. 3289-3580 ou 3253-4845. Dr. Dario, dando continuidade sobre o tema esporão, existe o risco de aparecimento de esporão em outras partes do corpo? Existe sim. Interessante que alguns termos que a gente usa na medicina dão às pessoas a impressão de que é uma doença naquele lugar. Como a gente está falando de esqueleto, o esqueleto é um conjunto de mais de 200 ossos, cada um com características de construção semelhante. Então o que acontece com um pode acontecer com o outro. Só que alguns lugares estão mais expostos a acontecer isso devido à função que esse osso tem, está exposto a mais força ou menos força. Então o tal do esporão não é uma doença específica do calcanhar. O esporão o que é? Então um crescimento a mais de um ossinho, uma forma pequenininha de pontinha, que nesse caso que a gente está tratando agora aparece no calcanhar. Existem processos semelhantes de formar um ossinho em determinado lugar onde está sendo feito um excesso de tração. Então pode aparecer em determinados lugares. Por exemplo, o tal do bico de papagaio na coluna, sobre o qual a gente já falou também em programas anteriores, lembra um pouco o esporão. E pode aparecer um tipo de esporão também aqui na região mais ou menos do quadril, perto da cintura. Também é uma doença que naquela nossa classificação médica de doenças, pelo nome, também se chama esporão. Esporão na bacia, para simplificar a coisa. O que quer dizer o seguinte, a imensa maioria do que é conhecido como esporão realmente é no calcanhar mesmo. Mas
ele não é uma doença do calcanhar. É diferente quando você fala em determinadas doenças, por exemplo, que alguém está com hepatite. Hepatite quer dizer que a doença é no fígado. Acabou, é o fígado que está doente. Quando você fala em esporão, pode ser em uma série de lugares possíveis. Teoricamente, qualquer osso poderia desenvolver algo chamado esporão. Qualquer também não, mas vamos deixar aqui para ficar mais fácil para a nossa audiência. Mas ele pode aparecer no calcanhar e pode aparecer em outras regiões também. Quer dizer, fala em esporão, geralmente é calcanhar, mas primeiro vamos olhar se é calcanhar mesmo. Doutor, temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. E Caiu a ligação, a pessoa com certeza vai voltar. Assim que voltar, a gente dá continuidade. Doutor Dario, uso de saltos altos pode ajudar no tratamento do esporão? bem, aí o que acontece? A origem do esporão é pelo fato do pé pisar com um pouco de sobrecarga. O pé tem uma estrutura de arquitetura perfeita para sustentar o peso do corpo. E geralmente, mesmo tendo alguns problemas, ele resiste durante 60 anos, 70, sem sentir nada, mesmo pisando mal. Só que aí chega uma hora que ele começa a sobrecarregar o osso do calcanhar e daí vem a dor. E aí acontece um probleminha, que é quando usa salto, diminui, porque o salto joga o peso para a parte da frente do pé. Aí então... Não está forçando. Assim, só que aí a moça acha que descobriu a América. E vai só usar salto alto. Perdão, o resfriado está me pegando, mas vamos lá. E ela acha que só usando o salto vai resolver. Só que acontece o seguinte, o calcanhar deixa de ser estimulado para trabalhar e ele atrofia. Atrofia o osso do calcanhar, ele fica mais fraco para desenvolver o esporão e encurta o famoso tendão de Aquiles que fica lá atrás. E gera outros problemas. Aí quando acontece de ela ter que andar sem o salto, não consegue mais. Então a gênese já foi o pé pisar mal. E a pessoa faz o pé pisar pior ainda, usando o salto como defesa, ela só está aumentando e perpetuando o problema. Ou seja, pode ajudar na hora, mas a médio e longo prazo vai piorar. Porque o que geralmente aconteceu foi uma disfunção da região de trás do pé, que precisa ser tratado com o médico, evidente todos os detalhes, eu não tenho como passar agora, a gente passa um a um conforme vai consultando, mas é uma coisa que precisa prestar atenção. Meninas, o salto, quando usado para autotratamento do esporão, não dá muito certo, não. Então é recomendável, converse com o médico, siga as orientações. Eu já vi médicos terem posições de opinião diferentes, mas eu sempre recomendo, o salto é só para festa, não é para usar no dia a dia porque vai fazer mal para o pé, inclusive pode melhorar até agora o esporão, mas depois a médio prazo piora mais ainda, né? Então tá aí, temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, pode fazer a sua pergunta ao doutor Dario? Vou me perdoar, é mais uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, onde que o médico trabalha, em que hospital? A segunda, eu confirmo o que ele falou. Eu tentei andar, o senhor sabe que me dói toda a lombar, a coluna e a virilha. E ele tem razão, não dá para andar, machuca toda a coluna. Era essa a resposta. Muito obrigada pela insistência, viu? Imagina. Mas eu estou gostando demais do programa, porque o doutor Fábio sempre fazia esse programa. Era para confirmar isso e confirmar o que ele falou, é verdade. Eu tentei andar e começou a doer a virilha e a lombar, né, lá que é embaixo, e a coluna. Então, eu também queria saber aonde, que hospital que ele trabalha. Obrigada, viu? Pois não, senhora Irene, nós que agradecemos a audiência e como a senhora disse, antes o doutor Fábio fazia o programa aqui, era entrevistado, agora é o doutor Dario Giannini, e quanto a passar em consulta com ele, após o programa, ele estará entrando em contato, eu peço que a senhora retorne a ligação, após o término do programa, para ele passar o endereço onde ele pode atendê-la. Pois bem, então, quanto à pergunta final, dona Irene, quanto ao que está acontecendo, os endereços depois a gente no momento não coloca no ar, mas depois entrando em contato a gente pode informar ela onde pode ser atendida. E quanto à questão de estar influenciando, realmente está com problema no joelho, a pessoa começa a pisar de mau jeito, mancar,
A coluna sempre recebe um pouquinho de alteração nesse sentido quando vai acontecendo e também pior. Agora vamos lembrar que nós comentávamos que parte do problema do joelho dela, o fato do joelho ter 80 anos, e acontece que a coluna também tem os mesmos 80 anos, então ela também gastou tanto quanto o joelho ou mais que o joelho, porque a coluna costuma no dia a dia ser mais solicitada que os joelhos. Então, é o primeiro lugar do corpo que dá alguma coisa. Então é bem possível que esteja acontecendo uma sobrecarga da coluna, que já era um pouquinho atrapalhadinha, e machucou um pouco mais quanto a isso. A gente depois deixa então pelos contatos para ver como é que conseguimos conversar com ela. Doutor, nesses minutos finais agora, vou mais uma pergunta. O que pode ser feito então para evitar o esporão? Já que foi falado tanto sobre o esporão, o que pode ser feito para evitar? Bem, então a primeira coisa é a adequação dos calçados. Tá? É a primeira coisa. Bom, o fato importante é que se a pessoa desconfia que ela pisa de mau jeito, acha, por exemplo, que deforma o calçado, que ela pisa demais para dentro, pisa demais para fora, começa a observar principalmente a parte do calcanhar do sapato plano, está gastando muito para o outro lado, quer dizer que ela não está pisando muito bem. Então é adequado conversar com o médico ortopedista para que ele avalie isso e possa instituir um tratamento de forma a melhorar então a forma como ela está pisando. Mas principalmente, o que acontece é que o pé foi inventado para andar descalço originalmente, só que no começo não tinha chão duro, Lombardi. Era tudo grama e terra. É verdade, tanto que as pessoas só andavam descalças praticamente. Sim, né? Todas as representações de Adão e Eva estão descalços, né? Sim. Foi bem. Então o mundo começou com as pessoas descalças. E aí depois é que foi inventado o assoalho, o chão duro, de pedra, de cimento, ladrilhos. Que já dificultou andar descalço. De ladrilho. E aí dá um impacto no pé, esse impacto que atrapalha um pouquinho. Então, para andar no terreno macio, não tem problema, o certo é andar descalço mesmo. Mas, para quem tem que andar muito, principalmente correr, vai e volta muito em chão duro, precisa usar alguma coisa que amorteça bem o pé. O calçado que amortece bem o pé, o calçado definitivo é o tênis. O tênis não é adequado em todas as situações sociais. Quando a gente vai num casamento da nossa tia Lombardi, a gente não vai de terno e tênis. Fica meio estranho. Não combina, né? Mas no dia a dia, quando a gente está aqui trabalhando, indo e vindo por aqui, coisa sossegada, não tão formal, use o tênis, que é a melhor coisa que existe. Ou até mesmo, quando possível, se está à vontade em casa, a velha sandália. Olha, o Lombardi está usando tênis agora. Né? Como eu estava atendendo consulta agora há pouco, eu estou usando sapato, mas é um sapato de sola macia. Para dar o exemplo, eu não posso mostrar para vocês agora. Mas em casa, estando, por exemplo, com a velha e boa rasteirinha, ajuda muito. A sandália rasteira de borracha, tá? Tem várias marcas aí disponíveis, o pessoal pode escolher também. Então, use um calçado macio e dê uma olhadinha na forma do seu pé, se está pisando certo mais ou menos. Qualquer dúvida, o médico está para atender. Não só quem está com problemas de estar com algum sofrimento, com alguma dor. O médico ortopedista, no caso, atende a pessoa que quer apenas uma orientação sobre a postura, se tem alguma coisa errada, se o esqueleto é bom ou não é bom. É para isso que se chama consulta médica. Consultar um profissional, fazer uma pergunta a ele sobre o que acontece. O profissional pode ajudar quando tem alguma coisa ou pode simplesmente orientar. No seu caso não tem nenhum problema, por enquanto nada precisamos fazer. Mas no caso do esporão, por exemplo, isso. Veja se seu pé está bom, tiver qualquer desconfiança, a gente está aqui para atender. Mas dê preferência. Calce o tênis quando possível. Se possível descalço quando o chão é macio, e não se preocupar demais com certas coisas também. O esporão não é uma coisa monstruosa que pode nos contaminar e dar alguma coisa. Então, a gente podendo andar sem problemas, vai melhorando. Mas então, consulte o médico de vez em quando para a gente dar uma olhadinha se tem alguma coisa. Então tá aí, tenho certeza que o Dr. Dario tirou as dúvidas, não somente das ouvintes que participaram aqui, que eu quero agradecer, e também a todos os ouvintes que acompanharam aqui em São Paulo e Grande São Paulo, na Baixada Santista e pelo site trianoam.com.br. Muito obrigado pela participação, Dr. Dario Giannini. Lombardi, então estamos aqui na semana que vem, aguardamos para o próximo programa. Tá certo então. Abraço a todos. Muito obrigado a todos, obrigado Cléo aí na mesa de som, obrigado a todos os ouvintes, fique com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Esta é a rádio Trianon AM 740.
São Paulo.